Talvez hoje você tenha aberto os olhos, mas lá dentro algo ainda esteja quebrado. Talvez ninguém perceba, porque você continua tentando sorrir, continua tentando ser forte, continua fingindo que está tudo bem. Mas Deus conhece o que existe dentro do seu coração nesta manhã. Ele conhece esse cansaço que não é físico, esse peso que não sai com uma noite de sono, essa luta silenciosa que você carrega sem contar para ninguém. E se essa oração apareceu para você agora, não foi por acaso, porque existem momentos em que Deus nos encontra exatamente quando estamos no limite. Então, antes de começar o seu dia, respira fundo, acalma o coração e fica comigo até o final dessa oração, porque hoje nós vamos entregar tudo nas mãos de Deus e eu creio que algo ele vai começar a mudar dentro de você. Se essa oração falou com o seu coração logo nos primeiros segundos, já escreve aqui nos comentários: Deus, renova minhas forças. E se inscreva no canal, porque todos os dias existe uma oração esperando por você aqui. Agora, fecha os olhos por alguns segundos, respira profundamente e deixa Deus falar com o seu coração. Senhor, nesta manhã, nós nos colocamos diante da Tua presença. Talvez existam pessoas ouvindo essa oração enquanto choram em silêncio. Pessoas que já acordaram cansadas da vida, cansadas das lutas, cansadas das preocupações, cansadas de tentar ser fortes o tempo inteiro. Pai, existem batalhas que ninguém vê. Existem dores escondidas atrás de sorrisos. Existem pessoas que continuam ajudando todo mundo, mas por dentro estão desmoronando aos poucos. E talvez alguém tenha chegado até essa oração exatamente assim, sem forças, sem direção, sem ânimo, sem esperança, mas mesmo cansada. Essa pessoa ainda procurou por ti, e isso significa que a fé dela ainda está viva. Mesmo pequena, mesmo machucada, mesmo abalada, ainda existe fé. Então agora, Senhor, entra dentro dessa casa, visita esse quarto, visita essa mente cansada, visita esse coração sobrecarregado, que essa oração seja como um abraço vindo do céu. Porque existem dias em que o coração fica tão pesado que até respirar parece difícil. Existem manhãs em que levantar da cama já é uma vitória. E talvez ninguém entenda isso. Talvez as pessoas olhem para essa pessoa e pensem: ela está bem. Mas tu sabes da verdade. Tu conheces as lágrimas escondidas. Tu conheces as noites mal dormidas. Tu conheces a ansiedade silenciosa. Tu conheces os pensamentos que atormentam. Tu conheces o medo do amanhã. E mesmo assim, o Senhor continua aqui, sem desistir dessa pessoa. Pai, agora nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Nós entregamos as preocupações financeiras, as contas atrasadas, o medo de faltar, a insegurança sobre o futuro. Nós entregamos os problemas familiares, as discussões, as mágoas, os silêncios dolorosos dentro de casa. Nós entregamos também as dores emocionais, porque existem feridas que ninguém consegue enxergar. Existem palavras que machucaram profundamente. Existem decepções difíceis de esquecer. Existem pessoas cansadas de lutar sozinhas, mas hoje nós escolhemos colocar tudo diante de Ti, porque nós não conseguimos carregar esse peso sozinhos. Senhor, ensina essa pessoa a descansar, ensina ela a entender que ela não precisa resolver tudo hoje, que ela não precisa controlar tudo, que existe um Deus cuidando de caminhos que ela ainda não consegue ver. Respira fundo. Deus está cuidando de tudo. Mesmo quando parece silêncio, Ele continua trabalhando. Mesmo quando nada parece mudar, Ele continua preparando algo. Pai, existem pessoas ouvindo essa oração enquanto enfrentam uma batalha dentro da própria mente. Pensamentos negativos, medos constantes, ansiedade, desânimo, vontade de desistir. E talvez essa pessoa esteja cansada até de fingir que está bem. Mas agora, que toda pressão saia, que toda angústia diminua, que todo peso emocional comece a cair por terra, em nome de Jesus. Que essa casa seja tomada por paz, que essa mente seja acalmada, que esse coração
encontre descanso, porque o Senhor não criou ninguém para viver preso ao medo. Talvez ninguém perceba, porque você continua tentando sorrir, continua tentando ser forte, continua fingindo que está tudo bem. Mas Deus conhece o que existe dentro do seu coração nesta manhã. Ele conhece esse cansaço que não é físico, esse peso que não sai com uma noite de sono, essa luta silenciosa que você carrega sem contar para ninguém. E se essa oração apareceu para você agora, não foi por acaso, porque existem momentos em que Deus nos encontra exatamente quando estamos no limite. Então, antes de começar o seu dia, respira fundo, acalma o coração e fica comigo até o final dessa oração, porque hoje nós vamos entregar tudo nas mãos de Deus e eu creio que algo ele vai começar a mudar dentro de você. Se essa oração falou com o seu coração logo nos primeiros segundos, já escreve aqui nos comentários: Deus, renova minhas forças. E se inscreva no canal, porque todos os dias existe uma oração esperando por você aqui. Agora, fecha os olhos por alguns segundos, respira profundamente e deixa Deus falar com o seu coração. Senhor, nesta manhã, nós nos colocamos diante da Tua presença. Talvez existam pessoas ouvindo essa oração enquanto choram em silêncio. Pessoas que já acordaram cansadas da vida, cansadas das lutas, cansadas das preocupações, cansadas de tentar ser fortes o tempo inteiro. Pai, existem batalhas que ninguém vê, existem dores escondidas atrás de sorrisos, existem pessoas que continuam ajudando todo mundo, mas por dentro estão desmoronando aos poucos. E talvez alguém tenha chegado até essa oração exatamente assim, sem forças, sem direção, sem ânimo, sem esperança, mas mesmo cansada. Essa pessoa ainda procurou por ti, e isso significa que a fé dela ainda está viva. Mesmo pequena, mesmo machucada, mesmo abalada, ainda existe fé. Então agora, Senhor, entra dentro dessa casa, visita esse quarto, visita essa mente cansada, visita esse coração sobrecarregado, que essa oração seja como um abraço vindo do céu. Porque existem dias em que o coração fica tão pesado que até respirar parece difícil. Existem manhãs em que levantar da cama já é uma vitória. E talvez ninguém entenda isso. Talvez as pessoas olhem para essa pessoa e pensem, ela está bem. Mas tu sabes da verdade. Tu conheces as lágrimas escondidas. Tu conheces as noites mal dormidas. Tu conheces a ansiedade silenciosa. Tu conheces os pensamentos que atormentam. Tu conheces o medo do amanhã. E mesmo assim, o Senhor continua aqui, sem desistir dessa pessoa. Pai, agora nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Nós entregamos as preocupações financeiras, as contas atrasadas, o medo de faltar, a insegurança sobre o futuro. Nós entregamos os problemas familiares, as discussões, as mágoas, os silêncios dolorosos dentro de casa. Nós entregamos também as dores emocionais, porque existem feridas que ninguém consegue enxergar. Existem palavras que machucaram profundamente. Existem decepções difíceis de esquecer. Existem pessoas cansadas de lutar sozinhas. Mas hoje, nós escolhemos colocar tudo diante de Ti, porque nós não conseguimos carregar esse peso sozinhos. Senhor, ensina essa pessoa a descansar, ensina ela a entender que ela não precisa resolver tudo hoje, que ela não precisa controlar tudo, que existe um Deus cuidando de caminhos que ela ainda não consegue ver. Respira fundo. Deus está cuidando de tudo. Mesmo quando parece silêncio, Ele continua trabalhando. Mesmo quando nada parece mudar, Ele continua preparando algo. Pai, existem pessoas ouvindo essa oração enquanto enfrentam uma batalha dentro da própria mente. Pensamentos negativos, medos constantes, ansiedade, desânimo, vontade de desistir. E talvez essa pessoa esteja cansada até de fingir que está bem. Mas agora, que toda pressão saia, que toda angústia diminua, que todo peso emocional comece a cair por terra. Em nome de Jesus, que essa casa seja tomada por paz, que essa mente seja acalmada, que esse coração encontre descanso,
Porque o Senhor não criou ninguém para viver preso ao medo, porque nunca caminhamos sozinhos. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreve amém nos comentários. E se quiser, deixe também o seu pedido de oração. Que Deus renove suas forças, abençoe sua manhã e cubra sua vida de paz, proteção e direção. E volte amanhã, porque sempre haverá uma oração esperando por você aqui.